Cara, você teria aí algumas alternativas pra gente de trabalhos ruins? Olha, aí eu tenho, tem que falar, pô. eu tenho uma em especial para destacar, O Abel. que é do Abel. E aí fica mais difícil, porque não tem nenhum outro time que esteja vivendo, eventualmente, assim, uma sequência ruim de resultados, como estão vivendo Corinthians e Vasco. Mas tem a relação expectativa, Sim. qualidade à disposição para Elenco. trabalhar, né? Mudança de chip. E sim, então Que é acho que são alguns elementos que vocês têm para debater. Com O combo... diretoria paga salário, não paga salário. O combo Guto Ferreira, Daniel Paulista também tem que ser colocado no esporte, né? Verdade. A campanha Também não, muito ruim. O que tava... O São Paulo tá chegando agora. O Gesualdo deu uma reagida boa. Não dá para avaliar o trabalho do São Paulo, como você falou. Eu vou falar falso por conta do trabalho do Abel, do momento do Abel no Vasco, da instituição do Vasco nos últimos dias, meses e, lamentavelmente, anos, né? Mas eu vou ficar com o Abel, para mim é o pior trabalho, mas o Thiago Nunes, se você fosse a decepção, disparada é uma decepção. Até porque, nem cornetando, porque é um querido amigo e colega meu que fez frase exatamente inversa no início da temporada, o Thiago Nunes fazia o melhor trabalho de todos os times da Série A. E realmente começou a ouvir sareiro pelo que se viu na Florida Cup, ainda que não a tenha conquistado, Sim. E não a ter conquistado também não é o final do mundo, pelo que vinha fazendo em casa, não fora. O Corinthians começou jogando muito bem em casa, até quando ganhou do Guarani, mas foi eliminado pela equipe paraguaia da Libertadores, e mal fora. Agora o Corinthians está jogando ainda pior fora e muito mal em casa. Então, porque tem a questão do resultado, e quando a gente coloca a frase assim, então pro Mauro Betting é falso, tá? Quando a gente coloca a frase, Thiago Nunes faz o pior trabalho de todos os times da Série A, isso vai valer para o trabalho do Thiago Nunes ou para qualquer outro trabalho, é muito difícil, entenda, torcedor, aí minha opinião, acho que é muito difícil a gente avaliar efetivamente o trabalho, mas a gente consegue ver o resultado do trabalho, né? Não somente o resultado do jogo, como o resultado do trabalho, que são as atuações. Sim, e o desempenho, como ele falou ontem, mas não exagerou um pouco, podemos ter olhado, eu acho que não, mas só lembrando de novo, eu não quis reiterar, mas agora estamos nessa discussão rapidinho. O trabalho do Thiago Nunes é um pouco mais complexo e demanda mais tempo, porque você precisa mudar um pouco o chip da cultura do time, de buscar mais o jogo. E qualquer treinador que pega uma equipe mais, digamos, defensiva, para torná-la mais ofensiva, demanda mais tempo do que o contrário, quando você pega uma equipe mais ofensiva e tenta fechar a casinha. Então assim, por isso que eu quis eu quis pontuar isso, porque a gente vê o resultado do trabalho, a gente vê o fruto do trabalho do cara. Não necessariamente o trabalho está sendo bem ou mal feito, mas eventualmente não está dando o resultado que ele projeta na hora que está fazendo o trabalho no campo ali. No caso do Corinthians, você não vê nem o resultado, nem o futebol. Então. Nenhum dos dois, porque às vezes a gente viu o São Paulo aqui, por exemplo, o juiz ser suspenso porque errou em 4 lances decisivos dentro do Morumbi, não sei quantas oportunidades de gol, o goleiro adversário quando perde tem altitude que justifica em parte. Em parte e tal, mas do Corinthians você não tem o resultado e não tem o futebol. Mas eu vou colocar falso, porque assim, primeiro tem essa mudança que o Mauro salientou, que eu acho que é importante a gente entender, e segundo, que eu vou falar uma coisa aqui que eu não concordo, mas eu vou falar. Eu acho que o treinador é melhor que o time. Eu acho o time do Corinthians fraco. Se você pegar essa escalação do Corinthians aí, entre os jogadores que não tem nível para estar no Corinthians e os que têm nível, mas estão muito mal, também tem isso. Você vai achar pouca gente. Aí você vai falar assim, eu acho que a responsabilidade de tirar o máximo desses jogadores é do treinador. Sempre. Eu acho que sim. Tentar encaixar o melhor esquema para os melhores jogadores, deixar os melhores do time mais confortáveis, ok. Só que eu coloco muito na conta da direção, porque tem esse elenco para mim que é fraco, na comparação com os outros é fraco. Tem cara aí que você vê que dificilmente jogaria no Corinthians se fosse em outro momento. E tem os bons que não tão bom. Porque sim, Ali, eu entendo o que você está dizendo, mas eu olho para a escalação que o Corinthians mandou a campo ontem, tá? Cássio, Fagner, Gil, Pedro Henrique e Carlos Augusto. Não é Para mim, Carlos Augusto... Bom, Pedro Henrique não jogava no Corinthians, não jogava no Furacão, era a 4ª opção. O Fagner já jogou... O Fagner, a primeira bola do jogo, ele já deu uma sapatada no cara. A primeira bola do jogo. O Cássio tomou... Mas não é mau jogador, né? Não é mau jogador. Mas isso que eu falei, os bons não estão bons. Tá bom, entendi. Porque aí eu queria falar especialmente dos dois volantes, né? Você começa o jogo com o Camacho e Cantilho, em tese, que
são jogadores que podem entregar aquilo que o Thiago Nunes quer, um maior controle do meio de campo. Os melhores momentos do Corinthians passaram por uma boa eles. qualidade de passe, assim. O Camacho também não jogou no Corinthians. E também, por circunstância, não jogou no Furacão. Inclusive, jogava um cara... Ele tomou a suspensão lá de 1000 anos. Atrapalhou, porque ele estava bem mas quando ele volta, ele o Wellington, que nem é a característica que o Thiago gosta, continuou como titular. Deu uma segurança maior, O Cantígio, eu acho que ontem eu nem tiraria ele, embora também não estivesse jogando bem. Mas é um outro bom jogador. Sim, que fala aí mais. Não, porque assim, aí você tem esses dois volantes, né? Os dois homens de armação do time que tem a capacidade do desarme, mas também com qualidade para trocar passes. Que eu acho que casa bem com o que pensa de jogo. É uma dupla conectada com o moderno aí no futebol. Você tem o Luan que, putz, eu já não... Eu nem achei que ele jogou mal. Mas assim, Mas é o cara que pode fazer esse gol, mas fora isso, pouca coisa em nível de Luan, né? E aí, beleza. Aí eu vou chegar no você tem o Johnny Gonzalez e o Everaldo pelas beiradas, que aí eu não sei realmente se conseguirão, ao longo da temporada, entregar aquilo que o Corinthians precisa, e tem o Bozelli de centroavante, que é um bom nome. Então, entre alguns nomes questionáveis e outros que acho que estão adequados ali ao momento que o Corinthians vive. Do time que você leu, tem mais questionáveis. Você acha que tem mais questionáveis? E tem os bons que estão mal. E aí você coloca o Wagner Love, que tem uma carreira bem bacana, bem interessante mesmo, mas que não vai, parece que está engessado, cara. Então eu acho que o time do Corinthians não é bom. Aí que então essa é a opinião do Ali. Eu queria saber de vocês, e o Vitor também tem que responder sobre a frase ali, se há uma perspectiva de melhora, se com as peças que tem, dá para casar com aquilo que o Thiago Nunes quer fazer de futebol. Porque das duas, uma. Se não der para casar, aí ou o Thiago Nunes muda aquilo que ele está pensando e tenta arrumar com as peças que tem, ou vai ter que mudar o Thiago Nunes. Eu acho que é falso, porque o trabalho do Abel é bem ruim em termos de produção dentro do campo e é bem ruim em termos de saber, de horizonte. O Abel ontem poupou o time, o Abel ontem poupou os principais jogadores do Vasco. Mas é importante destacar que até a hora do jogo, o próximo do jogo, ainda não tinha saído a definição. A definição da CBF saiu ontem no meio da tarde, né? No comecinho da tarde. Tudo bem, ele já estava programado. E aí já tinha programado porque teria o jogo da Copa do Brasil contra o Goiás para fazer. O jogo da volta e depois ter perdido de 1-0. Mas, só para dar esse atenuante aí. Acho que nenhum time hoje joga menos, já é mais desorganizado, tem menos uma ideia de jogo do que o Vasco com o Abel. Acho que é isso. O Sport tem um grave problema ali, mas já trocou de treinador, então você meio que dilui ali, né? Tipo o Galo. Exatamente. O Galo agora não dá nem para medir. Mas o trabalho do Thiago Nunes, ele tem graves problemas. E aí é algo que eu acho que o Alê tocou no ponto ali. Os bons estão muito mal, né? Então, se os bons quem é essa responsabilidade? É uma boa pergunta. Passa por ele, mas não só dele. Passa por ele também. Eu não sei até que ponto, não sei se o Alê tem alguma informação, que o Alê tem muito contato ali. Não sei se o negócio da cartilha caiu mal no grupo. Porque teve o negócio lá da cartilha. Não, é a cartilha do Thiago Nunes, é tudo assim. Não sei se isso caiu meio como uma bomba ali no meio do grupo, porque, de fato, o elenco tem alguns jogadores incompatíveis com a história do Corinthians, na minha opinião. O Everaldo é um cara esforçadíssimo, mas, por exemplo... Né? Mas assim, já sabia quando contrataram. Então, eu não sei se sabiam, né? Quer dizer, eu não sei. Sabia. Não, peraí, ele veio do Fluminense pro Corinthians, parece que tem uma cota, como já foi a cota da Bragantina, tem a cota tricolor. O Corinthians precisa contratar 3 jogadores do Fluminense. E se fosse há 10 anos atrás, estava uma ótima cota. Você ia contratar os caras do período do alto patrocínio da Unimed, grandes jogadores. Agora não. E às vezes dá certo. Do Bragantino veio o Moradei. Veio várias o Paulinho, vezes. Né? E veio o Paulinho e o Felipe. O Paulinho viria de qualquer jeito, que era muito bom, mas o Felipe, quando veio, parecia isso, porque o Felipe era um jogador limitadíssimo que virou algo sensacional. Então você tem ali um combo de jogadores que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, me parece, de outros que estão mal, e o time e o Thiago Nunes não consegue andar aí. Eu não sei se aí tem alguma questão de relacionamento. Não sei se a questão da cartilha caiu como uma bomba lá no time, porque era uma coisa muito dura para quem estava chegando, para quem estava começando. Ok, o Thiago Nunes é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Sul-Americana, mas isso foi, como diz o Mauro, isso foi em outro CNPJ, né? Exatamente. Então, enfim, mas o trabalho do Thiago Nunes é muito ruim. Eu tô rindo aqui, que eu vou lendo os comentários, né? E como os discursos eles vão se moldando a partir do que vai acontecendo
na sequência das carreiras e temporadas, né? O Tony Souza manda a seguinte mensagem. Diniz que montou o Atlético Paranaense do zero. O Thiago Nunes pegou a barca já pronta. Aí foi fácil. Se o Diniz estivesse mal no São Paulo agora, talvez o discurso não fosse esse. Não, inclusive ano passado era isso. Ano passado era assim, não... O Diniz deixou terra arrasada. Não, o Diniz sai, veio o Thiago Nunes, que nunca tinha sido técnico, consertou. O Diniz saiu, veio o Marcão, que nunca tinha sido técnico principal, e consertou. Aí agora, como o Diniz está bem agora, inverte o discurso. Exatamente. Aí tem a outra aqui do Nemias Santos. Tem que fazer a barca da diretoria ao banco de jogadores. Ele não coloca o técnico. E me parece que quando a aposta do Thiago Nunes, eu vou chamar de... É um ano político no Corinthians. Eu vou chamar. É outra questão que interfere aí. E o André já começou a tumultuar, vocês não vão aceitar isso, vão antecipar a eleição. Ele deu aquela tumultuada. Mas assim... porque as contas do Andrés do ano passado não foram aprovadas foram, ainda. num primeiro momento, foram reprovadas pelo Conselho Fiscal.